você que está aí nos acompanhando. Eu sou a Aline Kerber e esse é o Quebrando Paradigmas. Nós estamos aqui hoje com a doutora Tainá, nossa odontopediatra. Então ela cuida dos dentinhos dos pequenos e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso. Ela é formada em odontologia pela UBRA e tem sua especialização para ficar com os pequenos, então, em odontopediatria também pela UBRA, e ela atua na Clínica Hertal aqui em Montenegro. Seja muito bem-vinda, Tainá. Estou bem feliz com a tua vinda para cá, de ter recebido com carinho esse convite. E aí a gente vai conversar um pouco, vamos pensar nos pequenos, vamos conversar sobre os pequenos. Sobre essas questões de chupeta, de primeira consulta, que às vezes a gente parte da ideia de que consultar um dentista é uma coisa assim mais pra frente, de que quando a criança é pequenininha, é bebê, não há uma necessidade, E não, isso é um mito. É um mito. E, então, conta pra nós como é que funciona isso de fato. Na verdade, a gente sempre diz assim, que a primeira consulta, a consulta precoce, ela deveria acontecer no primeiro ano de vida da criança. Ou seja, assim, dos 6 meses aos 12 meses, porque geralmente vai coincidir com o aparecimento do primeiro dente, Eu costumo dizer assim, a prática odontológica me mostrou que isso é muito importante. Nem todas as famílias, elas têm hábitos de alimentação adequados, bons, Hábitos de higiene. Então, eu digo, a gente precisa nivelar sempre por baixo porque assim, em algumas famílias não seria problema uma criança consultar com 3, 4 anos, que a gente já chama de uma consulta tardia, Porque daqui a pouco é o segundo filho, os pais já têm a vivência do primeiro, por sorte, aquela criança talvez tenha um padrão esquelético bom, Não use a chupeta. Então, ela vai chegar na clínica com 3, 4 anos, ela vai estar ok, tranquila, Tudo certo, vai ser uma profilaxia, vai ser orientação, mas na maioria das vezes, essa primeira consulta, ela é muito importante aos pais, Para hábitos de higiene, hábitos de dieta, a gente faz um questionário muito grande. Eu digo assim, a criança vai ir para a cadeira num período pequeno da consulta, A maior parte da consulta é direcionada aos pais, aos cuidadores, enfim. Então, ela é importante para a gente padronizar e criar vínculos também da criança, da família com a dentista, com o odontopediatra. Essa primeira consulta, então, seria uma consulta de orientação. De orientação, exatamente. Para as famílias, então. Isso. Claro que tu vais olhar, Sim, a situação da criança. Muitas vezes, assim, eu digo, diferente dessa criança que vem com 3 anos e tem uma alimentação exemplar, que nem sempre é assim, Nem com os meus filhos é assim. Daqui a pouco vai vir uma criança com 1 ano que faz o uso, que mama durante a noite 3 a 4 vezes. Então, essa criança vai ter um risco maior de cárie. Então, a gente vai ver particularidades de cada família e vai conseguir agir e orientar de forma diferente para cada um, Então, isso é importante. E acaba que nessa primeira consulta se fala de alimentação, se fala de hábitos gerais, se fala de rotina de família. Então, é uma consulta que abrange tantas outras coisas que não só aquele momento de sentar na cadeirinha. Não só a boquinha, É um Exato. todo. E também, que nem tu comentaste antes, é importante essa questão do vínculo, porque existe muito aquela questão do medo da cadeira do dentista, Isso existe. E é forte, Então, penso eu que também seja importante essa procura cedinho, Sim. Justamente para que a criança cresça com esse hábito e veja que não tem nada de assustador em um dentista, Então, isso também é uma coisa bastante interessante de se pensar. Se cria um vínculo que a criança, a gente que trabalha com criança, O vínculo que tu cria com a criança, ele é muito importante para qualquer intervenção que se faça, Com certeza. Então, esse vínculo vindo lá desde pequenininho, desde bebezinho,
é quase a tia Tainá. É a tia Tainá. Então se cria uma coisa muito bacana, muito bonita, né, com a criança, que acaba deixando ela mais à vontade para aquela situação e ela leva isso para a vida de uma forma muito mais saudável, né? Com certeza. Essa vivência com o dentista e com isso também toda a sua vivência saudável com os hábitos, né? Claro. Com os dentes, porque a tia Tainá falou, então a gente faz. E eu digo assim, muitas vezes a criança não vai chegar à clínica em função de uma cárie, de uma lesão de cárie. Às vezes ela pode cair, né? Ter um trauma no dentinho, né? Ela daqui a pouco está fazendo uso de chupeta por muitos anos, né? Vai ter que usar algum dispositivo de aparelho. Então, assim, quando a criança já me conhece, já conhece o ambiente, e a gente tenta fazer desse ambiente o mais agradável possível para a criança. Tanto é que dificilmente eu uso um jaleco branco, né? Eu já busco a criança lá na sala de espera, assim, tento brincar com ela um pouquinho ali. Então, isso é uma construção desde a hora que a gente chama o paciente, né? Porque isso é bem importante, a gente sabe. Em odontopediatria isso é fundamental. Esse olhar para a criança, ele é diferente. É pensar que cada momento é importante, que nem tu disseste, desde o momento que tu chama, né, a roupa que tu usa, todos os detalhes para a criança, eles são pertinentes, eles são importantes. Porque ali é o divisor, às vezes, daquele sustinho. Né, Quem é essa tia? Exatamente. O que ela vai fazer comigo? E como a criança vem daquela vivência, né, os primeiros 2 anos de vida com muita consulta ao pediatra e muita vacina, se cria aquela questão com o jaleco branco também. Claro. Então, até esse detalhe de não usar o jaleco branco é importante. já ajuda também em desmistificar que aquilo lá é um lugar, né, ruim, vamos dizer. Claro que a vacina também não é ruim, mas para a criança é algo que gera uma emoção forte, daqui a pouco de dor, né? O famoso dia do pique. Mas e agora que nem tu comentou das chupetas, né? A chupeta também é uma fala, assim, que é importante a gente trazer, né? Porque quem trabalha com criança e quem tem crianças em casa, a chupeta, ela ainda faz parte, né, da rotina e do dia a dia de muitas crianças. Inclusive, na escola é importante também a gente pensar esse uso da chupeta, né, para a criança que faz uso. Até por questões de dentição, por questões de fala, né? Então, procurar diminuir esse uso, correto? Isso. Na verdade, assim, a gente fala que é um padrão ouro, os 1000 dias da criança, né? Assim, da gestação até os 2 anos. E essa fase é uma fase oral da criança. Então, a criança, ela vai ter essa necessidade de sucção, digamos assim, né? E essa sucção não nutritiva, que a gente chama, que é o bico, ela faz parte, ela muitas vezes é o calmante que a família necessita, né? É uma ferramenta. E eu costumo dizer assim, como mãe e como odontopediatra, eu não sou 100% contra o bico, né? A gente só precisa ter os cuidados e saber o momento de tirar, que essa é a maior dificuldade, né? Porque, então, como a criança ela tem essa necessidade de sucção, à medida que ela vai crescendo, ela também vai ficando mais viciada no bico, né? Então, a importância da frequência e da intensidade que a criança usa o bico é muito importante. Eu costumo dizer na clínica assim, aquela criança que faz que faz o uso do bico, da chupeta, para a hora da manha, do sono, vai ser diferente do que aquela criança que está brincando, está com o bico, está olhando televisão, está com o bico, está falando, está com o bico. Eu digo assim para os pais, se ela for falar contigo com o bico, diz, não entendi, tira o bico, esconde o bico, deixa o bico, a chupeta de lado, né? Para ser realmente um momento que ela precisa para o sono, né? Para a hora que caiu, que se machucou. E assim, do ponto de vista odontológico, até 2 anos a gente precisaria remover esse bico em função de arcada óssea, né? O bico, ele deforma a arcada óssea e não o dente. O dente, a mordida, o dente que fica sem se encontrar, que é a mordida aberta, é uma consequência, né, da função da arcada óssea, né? Então,
a criança vai ficar sem o selamento labial, então isso vai fazer com que a criança respire mais pela boca e não tanto pelo nariz, né? Então isso pode causar, é uma porta para infecções. Com certeza. E a fala, alguns fonemas, a criança vai projetar a língua, né? Então tem muitas coisas que essa arcada óssea deformada vai prejudicar, né? Eu digo assim, a gente tem um sistema estomatognático que vai desde respiração, deglutição, fala, musculatura, que ele precisa crescer harmônico, né? Com harmonia. Então, aquela criança que já tem o padrão esquelético, que o bico já deformou a arcada óssea, esse sistema também vai ser todo... vai ter mais dificuldades, né? Vai ter um prejuízo. Vai ter um prejuízo, exatamente. É toda uma problemática envolvida, né? Não é só o dente. Não é o dente, não. Mas é toda a questão, né, envolvida. Às vezes até assim, o meu filho tem recidiva, né? Tem que tomar antibiótico 3 vezes por ano, 4 vezes. Vamos ver lá na boquinha dele, vamos ver se ele está respirando pela boca, né? Isso, até questão de imunidade da criança, isso pode interferir, né? Então, assim, não é só, meu filho tá com um sorriso feio, né? Tem muitas coisas. Vai muito além da estética, né? Muito além da estética. A gente pensa a chupeta muitas vezes, né? Nós leigos, pensa exclusivamente na questão da arcada dentária, né? Do movimento que vai fazer a dentição. E não, na verdade tem muitas outras coisas envolvidas. Pensemos agora que vem o inverno, né? Falando em imunidade, então pensa a criança que fica com aquela boquinha mais abertinha, respirando esse ar gelado, a tendência é que realmente não seja nem um pouco benéfico, né? Exatamente. Que tu faça esse movimento. Então a chupeta, ela estaria envolvida com tantas outras coisas, né? Que nem tu disseste, é o uso adequado e inadequado dela, né? Eu também tenho uma filha pequena, ela usa chupeta. Mas a gente procura que a limitar chupeta né? seja apenas para o sono, né, para dormir, ou que nem tu disseste, um momento de estresse, né? Geralmente ali quando a gente vai fazer uma vacina, alguma coisa, a gente leva o bico na bolsa. Se realmente não tiver como acalmar sem, aí a gente usa ele como última instância, né? Vai o bico. Que os pais muitas vezes precisam disso, né? Eu digo assim, a chupeta é um facilitador muitas vezes, né? Mas essa consciência, é isso que eu digo assim, por isso que a gente não pode dizer assim, não, usa o bico, né? Porque vai chegar um momento que vai ser difícil de remover esse hábito, né? A criança muitas vezes não vai estar preparada para isso. Então, assim, os pais precisam estar, né? É um processo, né? É um processo que a gente precisa vir pensando desde o momento em que tu introduz a chupeta, já vir pensando como que tu vai lidar com esse uso para lá na frente fazer a remoção dela de uma forma mais sutil, né? De uma forma mais tranquila, né? Que não seja nada muito dramático, né? E quanto antes, realmente, melhor, porque a criança vai crescendo, vai ficando mais viciada, vai criando hábitos, né? E os hábitos são cada vez mais difíceis de tirar. Então, quanto mais forte o hábito, mais complicado fica, né? Mas então, nós vamos para um rápido intervalo, bem rapidinho, e daqui a pouco a gente retorna para continuar essa nossa conversa super bacana com a doutora Tainá. Até mais!